Não imponha as mãos precipitadamente a ninguém. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos. Não te tornes cúmplice de pecados de outrem. Conserva-te a ti mesmo puro. 1 Timóteo 5, versículo 22. 10 de agosto. Nenhum fabricante de automóveis lançaria um novo modelo de carro ao público sem antes testar os pontos fracos e os fortes desse automóvel. Para testar o novo modelo, o fabricante pedirá que ele seja conduzido à maior velocidade possível. Ele será lançado contra uma parede, será conduzido sobre pregos para testar a resistência dos pneus. Ele será conduzido sobre todos os tipos concebíveis de pavimentos e sob todos os tipos de temperaturas. Somente após ser aprovado na inspeção final, o carro será considerado adequado para uso público. Lançar um carro sem esses tipos de testes seria considerado irresponsável. Sem testar um novo modelo, como o fabricante poderá saber se ele terá bom desempenho? Como poderá saber se a estrutura do carro contém ou não erros fatais? Como poderá saber com certeza que o carro não matará alguém? O fabricante está bem ciente de que se lançar o carro ao público e este desmoronar ou matar alguém, ele será responsabilizado por aquela falha. Os novos automóveis são testados para proteger as pessoas contra ferimentos físicos em acidentes automobilísticos. Porém, e quanto ao teste de potenciais líderes antes de lhes darem lugares de poder e autoridade com grande visibilidade em uma igreja, empresa ou organização? As pessoas são preciosas para Deus e devem ser preciosas também para nós. Porém, antes de lhes darmos grande poder e autoridade em uma igreja ou organização, elas precisam primeiramente ser testadas e provadas. É essencial que aqueles de nós que ocupam posições de liderança saibam quem esses indivíduos realmente são e qual será o seu desempenho em diversas situações. O apóstolo Paulo se referiu a esse processo de teste ao escrever: a ninguém imponhas precipitadamente as mãos. Não te tornes cúmplice de pecados de outrem. Conserva-te a ti mesmo puro. 1 Timóteo 5, versículo 22. A palavra precipitadamente provém do grego tacos. Nesse versículo, transmite a ideia de fazer algo rapidamente ou apressadamente. As palavras imponhas as mãos provém da palavra grega epitítime, que significa colocar as mãos sobre. Nos tempos do Antigo Testamento e também do Novo Testamento, uma cerimônia de imposição de mãos era o equivalente a estampar naquele indivíduo o selo pessoal de aprovação de alguém. Quando quem ocupava uma posição de liderança impunha as mãos sobre uma pessoa, indicava que acreditava nela e apoiava e desejava capacitá-la para executar alguma tarefa ou dever. Por isso, a imposição das mãos era um ato realizado com muita cautela, pois conferia a quem a recebia uma posição muito elevada aos olhos dos espectadores. Paulo nos diz: a ninguém imponhas precipitadamente as mãos. Uma tradução melhor seria: não dês com demasiada pressa o teu selo de aprovação às pessoas. Veja, é muito possível impor as mãos sobre as pessoas com demasiada rapidez, dar-lhes o selo de nossa aprovação antes de realmente conhecê-las e dar-lhes autoridade antes de estarem prontas. Esse é um erro tolo que produz consequências dolorosas. Se você sente que Deus o escolheu, não fique frustrado se for retido durante algum tempo por quem tem autoridade sobre você. É sábio e correto eles o conhecerem, testarem e terem certeza de que você é o candidato certo para o trabalho. Se Deus realmente o escolheu,
Esperar apenas um pouco mais não fará mal a você ou ao chamado que ele colocou em sua vida. Seja como for, o seu chamado divino será confirmado e reconfirmado várias vezes enquanto você aguarda pacientemente que o tempo de Deus seja manifestado. Quando eu era jovem, tinha desejo, tinha ambição e tinha o necessário para levantar e ir fazer o que Deus colocou em meu coração. Porém, havia em mim características que precisavam ser corrigidas antes de Deus poder me usar. Se eu tivesse começado antes de Deus arrancar aqueles traços indesejáveis, mais tarde eles teriam superado meu ministério e destruído qualquer frutificação que Deus desejasse produzir por meu intermédio. É por isso que é um aspecto da imaturidade querer fazer tudo agora mesmo. Se você for a pessoa que escolhe a liderança para sua igreja, ministério ou organização, não faça as coisas apressadamente. Em sua organização, nada é mais importante do que as pessoas que você escolhe para a liderança. Se você escolher pessoas que compartilham dos anseios do seu coração e são submissas a você e à sua visão, elas serão uma bênção. Porém, se você escolher pessoas que têm uma visão diferente e não estão de acordo com o que Deus colocou em seu coração, você convidou para o seu meio um furacão espiritual que tem o poder de destruir tudo que você construiu. Por isso, dedique tempo a ter certeza de estar tomando a decisão certa. Todos nós temos falhas e defeitos de caráter. Nenhum de nós é perfeito. Felizmente, pequenos defeitos são corrigíveis, desde que tenhamos um coração receptivo e ensinável. Porém, se uma pessoa se recusa a enxergar a sua necessidade de transformação e tem o coração fechado às sugestões feitas por quem a ama, isso é uma evidência de um defeito de caráter mais grave. Externamente, uma pessoa pode parecer ser exatamente o que estamos procurando, mas não devemos nos esquecer de considerar as questões mais profundas do coração. Pastores e líderes de ministérios e organizações podem atestar o terrível erro de impor as mãos sobre pessoas antes de elas estarem prontas. A maioria dos líderes poderia lhe contar sobre pessoas que eles promoveram a liderança com demasiada rapidez antes de realmente as conhecerem. Essas são as pessoas que, frequentemente, traíram seus líderes, dividiram suas igrejas, dividiram suas organizações e feriram tão profundamente o espírito desses líderes que foi necessário um longo tempo para que estes se recuperassem e voltassem a um estado de normalidade em sua vida e ministério. Frequentemente, a dor causada por uma pessoa em casos assim não é intencional. Ela simplesmente não estava preparada para tanto poder e autoridade. E pensar que toda a encrenca poderia ter sido evitada se tivesse esperado mais tempo antes de a pessoa ser levada a uma posição de liderança. Ao longo de 2000 anos de história da igreja, muitos erros terríveis foram cometidos simplesmente porque pessoas foram colocadas em posições de liderança com demasiada rapidez. Se mais tempo tivesse transcorrido e se aquelas pessoas tivessem sido realmente testadas, teria ficado claro que elas não estavam espiritualmente preparadas para liderar. Porém, como resultado de decisões apressadas e ações rápidas, multidões de pessoas foram tratadas incorretamente e prejudicadas por lideranças imaturas. Não cometa o mesmo erro. Antes de alguém ser convidado a integrar permanentemente qualquer equipe de liderança, é correto ter certeza de que não há em seu caráter, atitude ou atos algo que possa ferir espiritualmente os outros ou a organização ao longo do caminho. Lembre-se de que você está colocando esse potencial líder sobre pessoas, e nada no mundo é mais valioso ou precioso do que o povo de Deus.
Você não quer tomar uma decisão apressada que resulte em terríveis consequências para sua igreja, ministério ou organização. Paulo disse a Timóteo que, não impondo as mãos sobre pessoas com excessiva rapidez, ele poderia evitar ser cúmplice de pecados de outrem. A palavra cúmplice vem da palavra grega koinonia, que transmite as ideias de comunhão, interação ou participação mútua. Veja, quando líderes descobrem que uma pessoa tem um grave defeito de caráter após a terem colocado em uma posição elevada com demasiada rapidez, eles estão envolvidos em uma encrenca, quer gostem ou não. Eles têm em sua equipe alguém que não se encaixa corretamente, tem um padrão de excelência diferente ou tem algum problema. Porém, por terem agido com demasiada rapidez e promovido publicamente aquela pessoa, eles não conseguem tomar uma decisão difícil. Ficaram presos a uma encrenca que poderia ter sido evitada simplesmente agindo um pouco mais devagar. Por isso, se você estiver em uma posição de liderança, dedique tempo a conhecer alguém antes de dar a essa pessoa novo poder e autoridade. E, se você desejar ser escolhido para uma posição mais elevada, seja paciente com aqueles que estão esperando e observando você. Eles têm a responsabilidade dada por Deus de conhecê-lo e se sentirem confiantes em relação a você antes de imporem suas mãos sobre você. Por fim, ore para que seu pastor ou empregador tome decisões corretas sobre as pessoas que promovem a cargos de liderança em sua igreja, empresa ou organização. Eles necessitam do seu apoio de oração, por isso, apoie-os com suas orações hoje. Ouça esta oração e veja se ela se encaixa em sua vida. Senhor, Tu me conheces melhor do que qualquer outra pessoa do mundo, por isso, confio que Tu sabes exatamente quando estarei pronto para a próxima grande promoção que projetaste para a minha vida. Ajuda-me a parar de ficar frustrado com meus superiores por não me promoverem mais rapidamente e, em vez disso, ajuda-me a analisar as questões mais profundas de minha vida que me impedem de ser promovido. Espírito Santo, ajuda-me a usar esse tempo em minha vida para corrigir minhas atitudes e preparar meu coração para o próximo passo de crescimento que Jesus tem à minha espera. Assim eu oro em nome de Jesus. Para refletir. Você consegue pensar em alguém que foi promovido muito apressadamente a uma posição de liderança e, como resultado, causou danos a uma igreja, empresa ou organização? Houve momentos em que seu desejo de ser promovido foi adiado? Olhando para trás, você consegue ver que não estaria pronto para a tarefa se tivesse sido promovido naquele exato momento? Isso o torna grato por ter demorado apenas um pouco mais de tempo? Com o que você precisa lidar em seu caráter pessoal neste momento para se preparar melhor para a próxima promoção que Deus reservou para a sua vida? Pastores e líderes de ministérios e organizações podem atestar o terrível erro de impor as mãos sobre pessoas antes de elas estarem prontas. A maioria dos líderes poderia lhe contar sobre pessoas que eles promoveram à liderança com demasiada rapidez, antes de realmente as conhecerem. Essas são as pessoas que frequentemente traíram seus líderes, dividiram suas igrejas, dividiram suas organizações e feriram tão profundamente o espírito desses líderes que foi necessário um longo tempo para que estes se recuperassem e voltassem a um estado de normalidade em sua vida e ministério. Até o próximo devocional.